Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, o Senhor falou e tudo se fez. Que a tua palavra, Senhor, se faça presente nessa noite. A tua palavra, Senhor, que nós precisamos. Estamos aqui, Senhor, por causa da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que trouxe existência a todas as coisas. A tua palavra que trouxe, Senhor, a existência a todo o universo. E toda vez que o Senhor fala, algo acontece. Senhor, que a tua palavra, Senhor, cause efeito em nós. Ó, em nosso interior, em nosso íntimo. Que a tua palavra, Senhor, não pare apenas na esfera da nossa mente, na esfera dos arrazoamentos, ó, na esfera, Senhor Jesus, das análises. Queremos, Senhor, sair dessa esfera. Queremos, Senhor, adentrar no Espírito, onde a tua palavra, ela se torna em vida. Por isso, Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos colocar nesse viver, onde o teu falar é abundante, onde o teu falar, Senhor, é contínuo. Obrigado porque nem em um dia o Senhor nos deixou sem a tua palavra. Nem um dia sequer o Senhor deixou de nos alimentar. Oh, que amor maravilhoso. Oh, que amor grandioso deste Pai que nos ama e se preocupa conosco. Por isso, nessa noite, fala, Senhor. Fala, Senhor, para cada um de nós. Usa, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, para se comunicar. Senhor, no Espírito nós podemos te ver e te compreender, Senhor. Por isso, nos mantenha, Senhor, na esfera do Espírito. E abençoa, Senhor, cada um dos irmãos aqui. Abençoa as famílias, os casais. Abençoa, Senhor, os jovens, as crianças. Pedimos a tua bênção para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus, como o hino fala, que nós não podemos só ouvir a palavra do Senhor. Os escribas e fariseus eram mestres em ouvir a palavra do Senhor. Mas eles ouviam essa palavra para questionar, para ir contra o Senhor, para questionar as outras pessoas. E não é assim que o Senhor deseja que nós façamos, irmãos. A palavra de Deus, ela não é falada para que sejamos meros conhecedores. A palavra de Deus é falada para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você ganhemos mais de Cristo. E nos moldemos a Ele. Então, esse versículo de Salmo 33, que o irmão pediu para que nós lêssemos, fala, pois Ele falou, e tudo se fez. Olha que começa pelo falar. Tudo teve início por meio da palavra. Tudo que é visível, tudo que é criado, tudo que nós podemos ver e contemplar, e até que aquilo que nós não podemos ver e contemplar, veio por meio da palavra. Então, irmão, se eu vou falar algo para você e você considera diante do Senhor. Se tem faltado palavra na sua vida, você não vai muito longe, viu? Se tem faltado a palavra de Deus na sua vida, você não vai muito longe, e eu não vou muito longe. Porque Romanos nos fala que a fé vem pelo ouvir. Se eu ouço, a minha fé aumenta. Agora também, se eu deixo de ouvir, a minha fé naufraga. Paulo falando a Timóteo que muitos abandonaram a sã doutrina por darem ouvidos a ensinos enganadores e a doutrinas de demônios. Vieram a naufragar na fé. O naufrágio na fé vem pelo abandono da palavra. Um dia que você fica sem ler, é um metro a mais que você afunda. Aí talvez o dia que você acordar, você não terá forças de sair da sua cama. Por favor, considere isso. Que desfrute você teve essa semana, o quanto você ruminou essa semana.
Se você tem se preocupado com a palavra, o tanto que você se preocupa com a sua vida secular, com seus estudos. Sejamos sinceros diante do Senhor. Mas como nós já falamos aqui, semana passada, na mensagem de domingo, e já adiantando, amanhã nós continuaremos a respeito do livro de Jó. O arrependimento por Deus e o arrependimento vindo de Deus não é um arrependimento para a morte, sim para a vida. Se nós, irmãos, somos iluminados, nós nos arrependemos e nós avançamos. Esse é o caminho adequado. O arrependimento segundo a mente, ou o arrependimento segundo a condenação do diabo, nos leva a naufragar também. Aquele arrependimento que você, quando se toca, que você se arrepende, e você tem desânimo de estar numa reunião como essa, esse não é o arrependimento vindo de Deus. Esse é um arrependimento que veio pela acusação do diabo. Quando Deus ele nos ilumina, é para que nós nos arrependamos e prossigamos. Então, sejamos mais diligentes com a palavra do Senhor. Amém? Todos os dias o Senhor nos fala da tua palavra. Desde o dia em que eu comecei, irmãos, a reunir, eu não me lembro um dia que nós ficamos sem palavra. Nenhum dia. Seja o desfrute do alimento diário, como nós vamos ver esta noite, e quando está no intervalo entre uma série e outra do alimento diário, ainda tem um livro de complemento, para que nós possamos ruminar e não ficar, irmãos, sem a palavra, porque sem palavra o povo se corrompe. O tempo que Moisés ficou no monte, 40 dias e 40 noites, foi o tempo para o povo se corromper. Por quê? Não tinha a boca de Deus entre eles. Aquele que era a boca de Deus, Davi falava por Deus, subiu ao monte. E eles não mais o viram. E passou 40 dias e 40 noites, Moisés no monte, não comeu, não bebeu, recebendo de Deus seus mandamentos. Nesses 40 dias, o povo ficou sem a palavra. E o que o povo fez? Arrumou um outro Deus para eles adorarem e fez um bezerro de ouro. Sem palavra o povo se corrompe. Sem palavra eu e você, facinho nos corrompemos. E o que nos guarda é a palavra de Deus, irmãos. Então vamos nos apegar com mais firmeza, como Pedro fala, às verdades ouvidas. E de dela nós não abrimos mão, e de dela nós não larguemos, mas vamos abraçar essas verdades. Amém? Senhor Jesus. Aí aqui fala, o Senhor, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Você, quando lê isso, você lembra de Gênesis. Gênesis capítulo 1, não é isso? Você primeiramente lembra de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Irmãos, é uma série, é uma sequência de acontecimentos. Gênesis capítulo 1, versículo 3 fala: disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja e houve. Então, quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, irmãos, algo acontece. Isso aqui, irmãos, ele trazendo à existência o que não existia. Não é algo superficial, não é algo fácil isso aqui. Ele trouxe à existência o visível, o material, o universo. Quando ele estava criando todas as coisas. E Deus apenas falava e algo acontecia. Na minha e na sua vida, quando Deus fala, algo precisa acontecer também. Se não está acontecendo nada, é porque há algum problema. Eu não vou te dar opção. Você pode até ficar bravo comigo. Eu não vou te dar opção para você falar que o problema está com a palavra ou com falar de Deus. Quando Deus fala e nada acontece, temos um problema conosco. Porque o problema não está com a palavra. O problema não está com falar de Deus. O problema não é que Deus não tem falado, Deus tem falado, mas nós temos ouvido. Nós precisamos, irmãos, orar ao Senhor, Senhor, me dê ouvidos de erudito, me dê uma visão alargada a respeito da sua palavra.
Porque quando o Senhor fala, algo acontece. Irmãos, quando Deus fala, algo acontece na sua vida. Algo acontece na minha vida, algo acontece na nossa casa, algo acontece na igreja. Porque Deus está falando. E no versículo 3 fala, disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4 fala, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus disse, olha só a sequência. Fala, e disse Deus, algo aconteceu, e depois que esse algo aconteceu, viu Deus. Então, Deus fala, algo acontece, e Deus vê isso acontecendo, e Deus se agrada. Aí Deus fala, e viu Deus, versículo 4, que a luz era boa. Versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E tudo foi acontecendo. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, algo acontece. E assim se fez. Agora eu te pergunto, você pode ficar sem falar de Deus? Você não pode ficar, nem eu. Porque as palavras que nós temos ouvido são espírito e são vida. Aí você pode continuar. Versículo 10. A porção seca chamou Deus de terra e o juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus. Depois você vê no final do versículo 11, e assim se fez. No final do versículo 12, e viu Deus que isso era bom. No início do versículo 14, disse também Deus. No final do versículo 15, e assim se fez. No versículo 20, disse também Deus. No versículo 21, no final do versículo 21, viu Deus que isso era bom. Então, irmãos, quando Deus fala, algo acontece. E quando isso acontece, Deus olha e fala, olha, isso é bom. Isso é bom. Porque Deus estava criando todas as coisas a partir dele mesmo. Deus estava tirando tudo que existe dele mesmo e fazendo existir. Versículo 24 fala, disse também Deus. No final do versículo 24, e assim se fez. Irmãos, Deus tem falado ou não conosco? Mas algo tem acontecido. Deus, quando olha para a minha vida e para a sua vida, o tanto de palavra que nós temos recebido. Temos irmãos aqui de 1 ano de vida da igreja, como também temos irmãos aqui de quantos anos? 15, 20 anos. Nesse tempo, o que Deus tem visto na nossa vida? Ele tem se agradado? Eu não posso responder isso por você. Mas o Senhor sabe, irmãos, o que tem acontecido na nossa vida. Versículo 25, o final dele, viu Deus que isso era bom. Agora no versículo 26, algo acontece, maravilhoso. Versículo 26 fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Já não era mais, e disse Deus, e haja o homem. E houve o homem, ou passou a existir o homem, não. Com o homem, irmãos, foi diferente. Com o homem foi diferente, um carinho diferente, um amor diferente. Deus disse, façamos o homem. Eu não vou mais falar para que o homem exista. Eu vou pôr a mão na massa e formar o homem. E no final de tudo, no versículo 31, ele fala, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Quando Deus forma o homem, cria o homem completou a criação. E quando Deus olha, fala, olha, é muito bom. Porque agora eu tenho um cooperador comigo na terra. Eu tenho alguém que possa cooperar comigo em favor da minha vontade. Por isso que Deus descansou no 7º dia. Por que Deus descansou no 7º dia, irmãos? Porque o homem foi criado no 6º. E é para que o homem descansasse também no 6º, não é para que o homem pusesse a mão na massa. É para que o homem, a partir do 7º dia, no outro dia após a sua criação, o homem passasse a cuidar do jardim. O homem passasse a
guardar o jardim. O homem passasse a cultivar o jardim. É isso. Porque Deus tinha um cooperador dele nessa terra. Então Deus descansa no sétimo dia e o homem começa a trabalhar no sétimo. Senhor Jesus. E ainda em Gênesis, nessa semana, não vai dar tempo de passar o encargo. Mas eu vou me deter, irmãos, nessa porção aqui. A respeito de Cristo como a boa terra. Porque é muita coisa. Em Gênesis 1 ainda, versículo 7, fala o seguinte: fez, pois, Deus o firmamento, Gênesis 1, 7, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia houve separação entre as águas sobre o firmamento e as águas debaixo do firmamento. Então, no segundo dia havia apenas ainda água. Você vê no versículo 3, no versículo 2 de Gênesis 1, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, só era água nessa terra. Não existia nada, irmãos, de terra. Era tudo água, águas de julgamento. A água que Deus usou para subjugar as criaturas pré-adâmicas que aqui existiam. Então Deus precisou fazer separação. E no versículo 9 ele fala: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. Deus falou: olha, as águas que imperam nessa terra, as águas de julgamento, as águas de condenação que condenou as criaturas que aqui existiam. Não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é estudo bíblico. É Deus subjugando as criaturas que incorporaram nos animais que existiam na era pré-adâmica. E Deus os mata por meio das águas. Mas o espírito dessas criaturas não morreu. O corpo morreu, ficaram soterrados, ficaram debaixo das águas, os espíritos ficaram aprisionados nas próprias águas. Não vou entrar em detalhe, depois nós fazemos estudo bíblico com você. Então apareceu a porção seca. Essa porção seca ela apareceu, irmãos, justamente porque Deus já tinha um homem no seu coração. Porque Deus sabia que o homem não poderia sobreviver naquelas águas de dilúvio, naquelas águas de condenação. O homem precisava de um porto seguro. O homem precisava de um lugar onde ele pudesse ficar. O homem ele precisava de uma terra para que ele pudesse ficar ali. Então Deus faz surgir a terra. A porção de terra, no versículo 9. No versículo 10 fala: porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. Então houve separação, mar e terra. E viu Deus que isso era bom. Deus já tinha um homem no seu coração. Deus já tinha tudo planejado, tudo arquitetado para que no sexto dia o homem viesse a existir. Então as outras coisas ele criou antes. Tudo que foi criado antes do homem foi criado para benefício do homem. Deus não formou o homem e depois trouxe todas as coisas. É como uma mulher que vai dar à luz um bebê e antes prepara todo o enxoval. Ou vai preparar depois que a criança já está voltando para casa. Ah não, agora nós temos que providenciar um berço, um carrinho, uma pintura aqui. Vamos fazer isso aqui. E a criança está lá no quarto. Não. Deus, como um pai amoroso, ele preparou todas as coisas antes do homem aparecer. Antes do homem existir. Porque quando o homem chegasse, já estaria tudo pronto. Nada lhe faltaria. Nada lhe faltaria. Por isso que o homem foi criado, foi formado por último dia da criação. Porque Deus fez separação. Trevas, noite, dia, lua, sol, estrelas, água, árvores, ervas. Separou todas
todas as coisas, tudo no seu devido lugar, para quando o homem chegasse, o homem ocupasse a boa terra. O homem passasse a habitar nessa boa terra que Deus havia separado, o jardim do Éden. Então, o homem foi colocado neste lugar para cultivar e guardar. E nesse lugar era o lugar que Deus preparou para ele. E nós lemos essa semana, eu gostaria de pedir licença para você, eu vou pegar essa outra Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Nova Almeida atualizada. Eu vou ler uns versículos nela. Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio 8. Ainda antes de nós lermos Deuteronômio, um detalhe importante que nós precisamos ver é que se você ver no versículo 8 de Gênesis 1, quando Deus faz separação e chamou Deus, versículo 7 de Gênesis 1, fez pois Deus o firmamento e separação entre águas e águas. Então esse aqui foi o segundo dia. No segundo dia ainda era tudo água, ainda era tudo água de julgamento. No versículo 9 fala: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então você precisa compreender isso aqui, que o terceiro dia foi o dia em que a porção seca da terra apareceu. Irmãos, você precisa entender uma coisa. Nós estávamos tendo comunhão ontem ali, estávamos ruminando a palavra na reunião do Labor. E nós falamos assim, irmãos, nós precisamos compreender que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Ela aponta para Cristo, ela revela Cristo. Você precisa, irmãos, aprender, e eu preciso aprender a ver Cristo abrindo Gênesis. Eu preciso aprender a ver Cristo quando o homem pecou e Deus fez para o homem uma vestidura com pele de animal. Um animal teve que morrer para tampar a minha vergonha, o meu pecado, a minha nudez. Quem foi esse animal? Já estava tipificando para Cristo. A morte do Cordeiro Pascal. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Cristo ele já aparece em Gênesis e ele vai até Apocalipse. Toda a Bíblia nos revela Cristo. E esta porção de terra seca que surgiu da morte, águas de dilúvio, essa terra que estava em águas de morte, ela apareceu o terceiro dia. Aí você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então era tudo segundo a palavra. Tudo é segundo a palavra. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esse ressuscitou ao terceiro dia é a porção seca da terra surgindo da morte em Gênesis. Porção seca essa que o homem iria habitar nela, que o homem iria morar nela. Então nos direciona e nos remete que Cristo ressurgiu da morte para que nós pudéssemos habitar nele.
Tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Oséias. Você consegue achar Oséias? Quem achou Oséias primeiro ganha um doce. Senhor Jesus, estou devendo um doce já. Oséias capítulo 6. Oséias 6. Versículo 1 fala o seguinte. Todos acharam Oséias 6? A minha Bíblia é Bíblia de estudo, então não vai combater, não vai dar a mesma página que a sua, mas é 999, 990, semeado aí. Oséias 6:1 fala: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, pois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então você lembra lá que nós lemos, quando nós lemos ali as epístolas, nós lemos em Efésios, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele? E que ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Então, ou seja, no segundo dia, nos revigorará. Mas ao terceiro dia, nos levantará. Primeiro vem o vigor. Primeiro, irmãos, no segundo dia ele nos revigorou. E no terceiro dia ele nos levantou. E nós viveremos diante dele. Viveremos diante dele, viveremos perante ele ou viveremos nele. A partir do terceiro dia que o homem foi ressuscitado com Cristo, o homem passou a viver nele, diante dele e com ele. Aí você lê o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Aí da necessidade, uma vez que você está nessa terra, você precisa desfrutar dessa terra. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos é você ser colocado na terra, você passou a conhecer a terra. E prosseguir em conhecer é quando você, estando na terra, você passa a desfrutar das riquezas da terra. E cada dia você descobre uma riqueza a mais da terra. Cada dia eu e você descobrimos algo novo de Cristo. Às vezes quando você pensa que você já conhece Cristo na sua plenitude, você tem uma surpresa. Porque Ele se revela novo para você. Ele se revela novo para mim. Isso é prosseguir em conhecer. Uma vez que você já conhece, você precisa prosseguir em conhecer, porque Ele é insondável. Irmãos, você pode passar a eternidade com Ele, você nunca vai conhecê-lo na sua plenitude. Porque Cristo, Ele é insondável. A sua mente não compreende isso. Eu sei que você está aí com a sua mente tentando falar assim, mas como será isso? Não saia da sua mente em nome de Jesus. Na sua mente você não vai compreender isso. No Espírito que nós tocamos nessa realidade. Porque a nossa mente é muito limitada, irmãos. A nossa mente ela é muito pequena diante da grandiosidade de Cristo. Então, seja, quando você prossegue em conhecer, você vai descobrindo Cristo, uma forma nova, uma riqueza nova, uma porção nova, e você vai conhecendo essa terra. Porque você já foi colocado na terra. Aí agora, você percebe a grandiosidade de Cristo para Deus, quando você abre lá em, deixa-me ver aqui, Colossenses. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala, este é a imagem. Irmão, eu gosto muito dessa demonstração de Paulo demonstrando Cristo. Eu gosto muito dessa demonstração. Ele usa a palavra este. Quando você apresenta algo como este, quando você apresenta algo como aquele,
Você está representando, você está apresentando algo que está longe, algo que você não conhece, algo que você não vê. Mas quando você apresenta alguém como esta é minha esposa. Mas se você fala, esta é minha esposa, onde está a sua esposa? Na sua casa. Então você não pode usar a palavra esta. Porque ela não está aqui. Ela não está perto. Da mesma coisa com o seu esposo. Ah, este é meu esposo. Cadê? Está lá em casa. Então não use o este. Quando você usa o este, você está mostrando alguém. Paulo falando assim, vocês estão vendo este. Este é a imagem do Deus invisível. Paulo era tão íntimo de Cristo que Paulo apresentava ele como este, como alguém que estava próximo dele. É Moisés quando vendo aquele que era invisível. Como vendo aquele que era invisível. Paulo apresentava Cristo como sendo este. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pois nele, palavra, logos, né? Foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é para Cristo. A sua vida não é para você, irmão. Com todo respeito, a roupa que você veste não é para você. Os seus filhos não é para você. O seu trabalho não é para você. Tudo é para Cristo. Tudo foi criado por meio dele, para ele, Davi. Quando nós aprendemos a agir dessa forma, tendo essa visão, irmãos, nós nos relacionamos melhor com Cristo. Porque tudo é para ele. Senhor, a minha vida é tua. O meu coração é teu. Senhor Jesus, o meu trabalho, Senhor, é para o Senhor, é para o benefício do Senhor, o teu reino nessa terra. Senhor, a profissão que eu estou escolhendo é para o Senhor. É para que seja onde eu estiver, eu possa salvar uma pessoa, levar uma pessoa à salvação. Eu posso levar uma pessoa a invocar o nome do Senhor. Eu posso pregar o evangelho para uma pessoa. Tudo é para o Senhor. Irmãos, nada é nosso. O homem hoje vive como um ganancioso, pensando que as coisas são dele. Mas quando ele parte, ele leva a roupa do corpo. Ele torna ao pó. Do pó viemos, para o pó tornaremos. Por isso nós não podemos ajuntar tesouros nesta terra. E o que nós temos é para o Senhor. Aí aqui fala, ele é antes de todas as coisas, antes de tudo. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. Ele é o primeiro em todas as coisas. E na minha vida e na sua vida, irmãos, ele precisa ser o primeiro. Na minha e na sua vida, ele precisa ser o primeiro. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Para que nele fossem todas as coisas direcionadas, todas as coisas fossem centralizadas nele. Então Cristo é essa boa terra, que nós fomos inseridos nela, e hoje nós estamos na realidade dela, mas um dia estaremos na manifestação. Você abre comigo Deuteronômio, eu falei que ia ler com você Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 fala da boa terra. Deuteronômio 8:7, a minha tradução, como eu já falei para você, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Está um pouquinho diferente da sua, mas essa tradução nos leva a compreender melhor essa parte aqui. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor, o Deus de vocês,
os faz entrar numa terra boa, ou numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Então nessa terra tem os mananciais. Manancial profundo é aquela porção de água que está debaixo do solo que você não vê. Você já viu alguém cavando ali as máquinas um poço artesiano? Né? Ou antigamente eram cisternas, era tudo no enxadão e balde puxando para cima de terra até achar água. Esse manancial profundo, ele está oculto, ele está escondido nesta terra. Esse manancial, ele está oculto, ele está escondido, certo? Olha para você ver, manancial profundo. Ninguém vê, ele está oculto. E nessa boa terra tem esse manancial profundo. Mas aqui também fala mananciais, não é isso? Fontes. O que é a fonte? Fonte é aquele canal que traz a água do manancial para a superfície. Esse aqui tem muita água aqui, mas para que essa água chegue à superfície do solo, ela precisa de um canal, pelo qual essa água ela vai subir, ela vai jorrar. Desculpe o desenho, para você entender, irmãos, não olhe para o desenho, não, tá? Aí aqui, ó, é a fonte. Mas quando essa água chega aqui, em cima, na superfície da terra, ela precisa correr. E o que faz essa água correr é o quê? O ribeiro. Aí aqui já está na superfície da terra, certo? Ribeiro. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Não é o desenho que é muito rico, não. É a palavra aqui. Quem que é esse manancial profundo? Aonde que está escrito isso na sua Bíblia? Abra comigo 1 Timóteo. 1 Timóteo, está um pouquinho para frente aí. 1 Timóteo. Deixa aberto aí ainda, está um pouquinho para frente na minha outra Bíblia. Mas na outra que eu li está lá em Deuteronômio, viu? 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, 16. 1 Timóteo 6, 16 fala: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, ninguém tem acesso, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo estava falando de quem? De Deus Pai. Como o manancial profundo. O homem jamais viu, nem é capaz de ver. Este Deus que estava oculto, escondido, que não ainda tinha sido revelado. Essa água do manancial, essa água de vida estava oculta, irmãos. Mas temos aqui a fonte. E quem é essa fonte? Essa fonte é Cristo. Esse Cristo revelou Deus para a humanidade. Olha só, João, abra comigo lá, João. Não, perdão. 1 João.
Ó, 1 João, versículo 1 e 2 fala. 1 João 1 e 2 fala: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, primeiro é ouvir. Lembra da mensagem de domingo passado, que nós iremos dar continuidade amanhã sobre Jó? Primeiro João ouviu, depois ele viu. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vola, anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Estava no manancial profundo e agora foi manifestada. Aí você continua lendo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ó, isso é maravilhoso. João 4. Vai para João 4 agora. Senhor Jesus, antes de João 4, vá comigo para João 1. Para você entender isso aqui, irmão, João 1,18. João 1,18. João 1,18, você vai ver ainda mais sobre essa fonte. Ninguém jamais... Aí você lembra o que nós lemos lá em 1 Timóteo 6? Aquele que estava oculto, habita em luz inacessível, que o homem jamais viu. Olha aqui, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que é Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Cristo é essa fonte que trouxe água do manancial profundo para a superfície da terra. João 4, vai para um pouquinho para frente aí, João 4. Versículo 6, a respeito da mulher samaritana. Estava ali, João 4, 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus com a mulher, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela estava numa fonte física, Jesus já estava trazendo para ela uma fonte espiritual. Respondeu-lhe ela, Senhor, isso é maravilhoso, tu não tens como tirar, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Como que você vai me dar uma água viva, sendo que essa água está oculta, está no manancial profundo, que o homem jamais viu e jamais será capaz de ver? Ela estava falando do físico, eu estou falando do espiritual. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, poço físico, ele estava apontando assim, pô na mão, este poço, esta água, quem beber desta água aqui, física, terá sede novamente. Tá bom? Ó, cadê? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, irmãos, era ele estava falando, aqui é a fonte. Olha a fonte aqui espiritual diante de você. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Ó, aí você tem que ligar as coisas. Será
nele, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse ele à mulher: Senhor, dá-me dessa água. Que tal pedir dessa água hoje, irmãos? Irmãos, nós precisamos, às vezes, quando você estiver com sede, sabe aquela sede que nada te satisfaz? Sabe aquele vazio que o homem tem, que nada que ele adquire nessa terra o satisfaz? A sede. Tem tudo, mas não tem nada. Sabe aquela pessoa que tem tudo, eu estou falando financeiramente, materialmente, tem tudo, mas é uma pessoa triste, abatida, melancólica, não tem vida. Você olha para a pessoa com todo respeito, é um morto-vivo andando nessa terra. Sabe essa pessoa? Se essa pessoa bebe da água da fonte, porque essa pessoa está bebendo da água da fonte física. Daqui a 10 minutos ela tem sede de novo. As coisas deste mundo, irmãos, nos dá uma falsa ilusão momentânea e temporal. Você deseja, quer ver uma coisa, uma experiência? Vê na sua vida para você ver. Você almeja alguma coisa física, alguma coisa dessa terra, você trabalha, você corre atrás, você luta, você adquire, você tem uma felicidade momentânea. Depois, aquilo passa. Aí você vai querer outra coisa, isso é tornar ter sede. Mas o Senhor falou, a água, aquele que beber da água que eu lhe der, desta fonte que é Cristo, nunca mais terá sede. Nós precisamos beber dessa fonte. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Por que eu não preciso vir aqui buscá-la? Porque no lugar em que o homem foi colocado, na boa terra, lembra que eu falei no início? O homem já tinha tudo para ele. Já estava tudo pronto. Então, o Senhor falou, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte, ó, presta atenção aqui agora, uma fonte essa fonte, ela não ficou restrita num lugar. Essa fonte, ela jorrou. E o que que nos leva, e o que que representa esse ribeiro que leva a água a jorrar? O Espírito. Ó, o Espírito. Mas onde está isso? João 14, um pouquinho para frente. João 14, Senhor Jesus. O tempo voa, Senhor Jesus. João 14, versículo 16. Lembra que o Senhor falou, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água será nele uma fonte a jorrar, um ribeiro. João 14, 16 fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco hoje. Cristo, quando estava falando com aquela mulher, ele estava o Cristo físico nesta terra, homem, Cristo físico. Então, sendo homem, ele era limitado ao tempo e o espaço. Se ele estava na fonte, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava revelando para aquela mulher ali o manancial, não estava? Tinha alguém com ela? Não. Então esse manancial, essa água estava sendo revelada pela fonte unicamente a ela, porque Cristo, o homem, estava ali. Cristo sendo o homem, igual eu e você, ele, como um ribeiro, levar todos os cantos. Aí ele fala do Consolador. O Espírito, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Esse outro Consolador é o Espírito que levaria a água do manancial que passou pela fonte como ribeiro para a vida das pessoas. O Espírito do mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Antes de morrer e ressuscitar, Cristo estava com os discípulos. Depois que Ele morreu e ressuscitou, Cristo passou para dentro dos discípulos. Aí aqui ele fala, e estará
em vós. Lembra? A fonte, a água que eu lhe der, será em vós. Uma fonte a jorrar. É o Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, irmãos, essa água, esse manancial é Deus. Essa fonte que traz a água do manancial profundo até a superfície é Cristo. E o ribeiro que flui é o Espírito. E esse Espírito está dentro de mim, está dentro de você que creu no Senhor. Uma vez que nós cremos, nós recebemos o Espírito. Está entendendo, irmãos? Ou não? Voltando para Deuteronômio, para a gente terminar. Deuteronômio, volta para lá, por favor. Deuteronômio fala, versículo 7. Na Nova Almeida atualizada. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês, olha só isso aqui, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Olha, tem tudo na terra. Lembra que eu falei que quando Deus criou o homem no sexto dia, tudo já estava pronto para ele? Então, quando o homem, irmãos, veio existir, o Senhor estava falando, olha, eu estou aqui. Você está nesta terra, você está neste lugar. Olha ao seu redor, não te falta nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que tem faltado na sua vida? Sabe que às vezes nós questionamos Deus sobre isso? Ah, Senhor, mas o Senhor tem me deixado faltar isso, faltar aquilo. Irmãos, nós precisamos ter um coração mais grato. Agradecer por uma água que você bebe. Que se não é Deus, isso aqui não estaria aqui. Não é a Copasa que trouxe isso aqui. É fisicamente falando, sim. Mas se Deus pôr a mão e falar, olha, não terão água, e não terão água. Nós precisamos ser gratos pela água que nós bebemos, pela roupa que nós vestimos, pelo sapato que nós calçamos, pelo alimento que você come, pela casa que você tem, pelos filhos que você tem, pela esposa que você tem, pelos pais que você tem. Com todo respeito, eu me coloco primeiro, nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos. Nesta terra, em Cristo, não te falta nada. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Nós precisamos de louvores a Deus por ter nos dado Cristo. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Estando nós, mas Deus, Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele nos deu Cristo, estando nós ainda no pecado, ou sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu Cristo. Cristo é o suficiente para a sua vida, irmão. Se você tem Cristo como centro da sua vida, a primazia, nada te falta. Você sabe por que nos falta as coisas ainda na nossa percepção humana? Porque Cristo não tem sido o centro da nossa vida. Quando Ele passa a ser o centro da sua vida, nada te falta. Você fica satisfeito. Você se sente completo. Você se sente... Aqui fala, comerão e ficarão satisfeitos. Somos ou não somos ingratos? O povo que saiu da terra do Egito, teve sede, Deus deu água, teve fome, Deus deu maná. Estava o sol quente, a coluna de nuvem, durante o dia. Frio no deserto, a coluna de fogo. Aí o povo falou, que saudade do Egito.
Que saudade está ali naquela festa. O seu velho homem gosta. O meu velho homem gosta. Que se tocar um forró ali, o seu pezinho de repente começa. Nosso velho homem, irmãos, quer voltar para o Egito. Não está satisfeito com o que Deus deu. Mas há uma advertência aqui sobre isso, eu vou ler para vocês. Versículo 8 ainda, capítulo 8, para que nós possamos terminar, que o tempo já passou. Versículo 8 fala, tenham cuidado de cumprir, versículo 1, todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos pais de vocês. Olha o versículo 2, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Sabe por que os desertos vêm na nossa vida? Para revelar o que está no nosso coração. Eu te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. Porque o homem manifesta o que ele tem por dentro é quando ele está em apuros. Ele vai contra Deus, é Jó? Ele põe Deus contra a parede? Vamos ver amanhã Jó. Pôs Deus contra a parede? Não, injusto é você, Senhor Deus. Eu não. É para saber o que está no seu coração, se guardariam ou não os meus mandamentos. Ele humilhou vocês? Ele os deixou passar fome? Aqui fala. Ele, vírgula, o sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem. Compreenda isso aqui, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É para você compreender que não só de pão o homem vive. Versículo 4, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos caminhos e o temam. Versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça, irmãos, olha isso aqui. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nela, depois que você tem a sua despensa cheia, o alimento está lá, tem tudo, você abre a sua despensa, tem tudo. Depois que você entrar na casa que você tanto sonhou, a casa bonita do jeito que você quer. Depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, ser abundante em tudo que vocês têm. Tenham cuidado para que isso acontecendo, não se eleve o coração de vocês e se esqueçam do Senhor, seu Deus. Que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto, hoje, irmãos, nós ainda não entramos na boa terra, na realidade da boa terra que é Cristo. Então hoje nós estamos ainda no deserto. Certo? Mas olha isso aqui, que no deserto o sustentou com maná. O que você está comendo hoje agora? O maná. Enquanto nós estamos no deserto, Deus não se esquece de nós. O povo ainda não tinha entrado na terra, irmão. Deus já estava dando maná, água, proteção, palavra. O sustentou com maná, que é a palavra, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Não é o seu braço. Não pense que é o seu esforço que te faz ter alguma coisa, que me faz ter alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar.
Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Hoje nós estamos nessa boa terra. Na realidade dessa boa terra vai vir ainda a manifestação, mas enquanto essa boa terra não chega, irmãos, Ele está nos alimentando. Ele revelou a nós o manancial profundo e hoje eles têm corrido no nosso meio como o Espírito que é o ribeiro de águas vivas. Jesus é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Essa porção foi só de quinta-feira do alimento diário. Mas o sentimento que nós tivemos é esse. Vamos ainda compartilhar, tá? Vamos tocar no ponto, para que mais irmãos, se quiserem compartilhar, também possam, amém? Vamos ser diligentes, irmãos. E lembrando que amanhã, já adiantando, amanhã nós teremos os batismos aqui, depois da reunião, depois da mensagem do Partir do Pão. Amém? E temos irmãos que serão batizados, se vocês não sabem. E graças ao Senhor por isso. Amém? Então vamos compartilhar ainda. Amém?